Em um mundo onde a geopolítica balança na beira de uma lâmina, hoje mergulhamos na saga em desenvolvimento das linhas de frente ucranianas. Imagine um vasto tabuleiro de xadrez em constante mudança, onde cada movimento é carregado de tensão e cada peça representa vidas humanas e orgulho nacional. Ao direcionarmos nossa atenção para a guerra na Ucrânia, nos encontramos nas linhas de frente em um dia de maio de 2025, um tempo em que estratégias são reformuladas e destinos são reescritos. Quando o sol nasce sobre as terras contestadas da Ucrânia, embarcamos em uma jornada através das marés em mudança do conflito, onde cada desenvolvimento tem o potencial de alterar o curso da história. No coração deste conto estão os soldados e comandantes navegando pela complexa teia da guerra, suas ações gravadas nos anais do tempo. Vamos nos aprofundar na dança intricada de estratégia e sobrevivência que define este conflito, começando pelos alcances do sul, perto de Velika Novosilka, passando pela frente central de Pokrovsk e se estendendo até a ofensiva russa ao norte em direção a Nove. É uma paisagem marcada por avanços esporádicos e pressão constante, onde o exército russo, segundo fontes como Ziak Maps, faz progressos incrementais em direção a Bakatir. Apesar da natureza imprevisível do progresso, as forças russas capturaram, recentemente, Rosliv e Konstantinopil, avançando cada vez mais em direção a Bakatir. Alguns relatos até sugerem que tropas russas entraram em Bakatir, desencadeando ferozes batalhas pelo controle. No entanto, a verdadeira extensão desses avanços permanece envolta em incerteza. À medida que avançamos mais ao norte, o setor de Pokrovsk surge como um ponto focal. Aqui, o nevoeiro da guerra se adensa, com relatos conflitantes e manobras estratégicas moldando a narrativa. Foi Anatol Radov quem primeiro trouxe à luz os desenvolvimentos recentes nesta área. O exército russo teria capturado Berezivka, marcando mais um passo em seu avanço para o nordeste. Isso ocorre logo após a captura de Tarsivka e as batalhas em andamento em Miro-Lyubivka, onde as forças russas continuam sua investida. A área de Pokrovsk é um teatro de intenso conflito, com fontes ucranianas como Tipsu lançando luz sobre as ferozes batalhas em andamento. Essas fontes descrevem uma paisagem onde o exército russo aplica pressão em várias direções, com áreas como ISFCA testemunhando confrontos particularmente intensos. Essa narrativa é corroborada por evidências visuais de ambas as perspectivas, russa e ucraniana, pintando um quadro vívido da luta em curso. Neste teatro de guerra, embora a intensidade seja palpável, avanços substanciais permanecem elusivos para o exército russo. Vários fatores contribuem para essa dinâmica, incluindo desafios logísticos, a presença de drones ucranianos e contra-ataques ucranianos bem coordenados. A defesa do exército ucraniano nesta área é notavelmente organizada, apresentando um desafio formidável para as forças russas. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, devemos também considerar as implicações mais amplas do conflito. Fontes ucranianas sugerem que o exército russo está experimentando baixas significativas em algumas áreas. Embora tais alegações exijam um grau de ceticismo, o nevoeiro da guerra obscurece a verdadeira extensão das perdas de ambos os lados, deixando espaço para especulação e interpretação. Apesar dos desafios, os russos persistem em seus esforços para aplicar pressão de várias direções, visando locais-chave como Lizivka, Udakne e Kotline. A importância estratégica de Pokrovsk não pode ser subestimada, pois representa um alvo crítico para as forças russas a médio prazo. A possibilidade de novos reforços, incluindo tropas da frente de Kursk, adiciona outra camada de complexidade ao conflito em andamento. A potencial participação de tropas norte-coreanas, que participaram da Batalha de Kursk, levanta questões intrigantes sobre o futuro do conflito. Ao navegar por essas dinâmicas intricadas, devemos também considerar as implicações das negociações internacionais e o potencial para escalada. A natureza especulativa dessas discussões nos deixa ponderando sobre o futuro. Enquanto continuamos nossa jornada através da tapeçaria do conflito, deixamos a área de Pokrovsk para trás e voltamos nossa atenção para os alcances do norte, próximos à confluência das regiões de Luhansk, Donetsk e Kharkov.
Aqui, o exército russo está supostamente fazendo progressos. De acordo com fontes como Surya Maps, avançando em vários pontos deste setor. Entre esses avanços, os movimentos entre a nova Mykolaiivka e Makivka se destacam, cobrindo aproximadamente 5 a 6 quilômetros quadrados. Além disso, forças russas capturaram posições estratégicas a noroeste de Ivanivka. No entanto, são os avanços ao sul de Nove e dentro da localidade de Kolodiais que atraem nosso foco. Em Kolodiais, a entrada do exército russo significa um desenvolvimento crítico. Esta manobra estratégica não só fortalece sua posição, mas também exerce pressão sobre localidades próximas, como Vilogorivka e Mirny. O potencial para as forças russas expandirem seu controle torna-se cada vez mais evidente, pois podem aproveitar este terreno aberto para pressionar em direção a Sarishny e Torsk pelo norte. Estas duas cidades se mostraram resilientes, com o exército ucraniano mantendo uma linha defensiva robusta, executando contra-ataques e repelindo os avanços russos do leste e nordeste. Tais desenvolvimentos introduzem uma nova dinâmica neste setor, onde capturar Sarishny e Torsk poderia abrir o caminho para Liman, um objetivo-chave russo na região. Enquanto isso, a pressão aumenta sobre a localidade de Nove, um ponto crucial no conflito mais amplo. Nove tem sido uma dura resistência para o exército russo, suportando pressão significativa do norte, sul e leste. Apesar desses desafios, o exército ucraniano conseguiu manter sua posição, demonstrando resiliência perante a adversidade. Assaltos diretos tiveram sucesso limitado, levando os russos a adotarem uma estratégia de flanqueamento. Ao mirar nos flancos inimigos, eles esperam forçar uma retirada tática, contornando a necessidade de assaltos diretos custosos. A potencial queda de Nove poderia desencadear um efeito dominó, remodelando a dinâmica do campo de batalha neste setor. No entanto, a defesa ucraniana permanece firme, bem preparada para contra-atacar os avanços russos. As implicações mais amplas do status de Nove são significativas, pois sua captura poderia impactar o futuro das operações neste setor. A batalha em curso por Nove é fundamental, com resultados que podem reverberar por todo o conflito. Embora as posições ucranianas tenham estado sob pressão, a questão permanece se esta pressão irá intensificar ou estabilizar. Ao considerarmos esses desenvolvimentos, devemos também revisitar a ofensiva russa em andamento, perto do ponto de encontro de Luhansk, Donetsk e Kharkov. Os movimentos estratégicos do exército russo continuam a moldar a paisagem, com seus avanços recentes, destacando as dinâmicas em evolução do conflito. A complexa interação de estratégia militar, interesses geopolíticos e resiliência humana define esta luta em curso, deixando-nos a ponderar sobre o futuro dos eventos. Ao explorarmos esses desenvolvimentos, refletimos sobre a narrativa mais ampla deste conflito, onde cada dia traz novos desafios e oportunidades para ambos os lados. O caminho à frente é incerto, mas está pavimentado com a determinação e coragem daqueles que estão na linha de frente. Ao concluirmos este segmento, convidamos você a se juntar a nós para a parte final desta exploração, onde nos aprofundamos ainda mais no drama em desenvolvimento das linhas de frente ucranianas e nas potenciais implicações para o futuro. Fique atento para nosso próximo episódio, onde continuaremos a desvendar a intrincada teia deste conflito e seu impacto no palco global. À medida que avançamos para a parte final de nossa exploração, a ofensiva ao norte, próximo à confluência das regiões de Luhansk, Donetsk e Kharkov, continua a se desenrolar, oferecendo um microcosmo do conflito mais amplo. As manobras estratégicas do exército russo neste setor destacam suas ambições e os desafios que enfrentam. Entre os avanços notáveis está a entrada em Kolodiais, um movimento que não só fortalece as posições russas, mas também exerce pressão sobre localidades próximas. Este avanço tem o potencial de remodelar a dinâmica nesta área, abrindo caminho para mais ganhos territoriais. A importância estratégica de Kolodiais não pode ser subestimada, pois serve como porta de entrada para novos avanços em direção a Sarishny e Torsk. Estas duas cidades têm resistido ao teste do tempo, com o exército ucraniano mantendo uma defesa formidável,
através de uma combinação de contra-ataques e posicionamento estratégico. A estratégia russa de aproveitar o terreno aberto para avançar destaca a natureza em evolução da guerra moderna, onde a adaptabilidade é essencial para o sucesso. Enquanto isso, a situação em Nove continua sendo um ponto focal do conflito. A pressão do exército russo a partir de múltiplas direções sublinha a importância estratégica desta localidade. Apesar dos desafios, a defesa ucraniana tem se mostrado resiliente, demonstrando as complexidades da guerra nesta região. A potencial queda de Nove carrega implicações significativas, com a possibilidade de desencadear um efeito dominó que poderia remodelar o campo de batalha. No entanto, as forças ucranianas permanecem firmes, mostrando sua determinação em manter a linha. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, devemos também considerar as implicações geopolíticas mais amplas deste conflito. A interação de estratégia militar, diplomacia internacional e resiliência humana define esta luta em curso, deixando-nos a ponderar sobre os potenciais desfechos. A sombra do envolvimento norte-coreano adiciona outra camada de complexidade, levantando questões sobre a trajetória futura do conflito. O potencial para um aumento do envolvimento internacional paira no ar, com negociações e alianças moldando os contornos deste cenário geopolítico. Ao encerrarmos esta exploração, somos deixados com um sentimento de antecipação e incerteza. O caminho à frente é repleto de desafios, mas também está cheio de oportunidades para resolução e reconciliação. As histórias daqueles que estão na linha de frente, sua coragem e seus sacrifícios, servem como um lembrete comovente do custo humano do conflito. Ao navegarmos pelas complexidades desta guerra, somos lembrados do espírito duradouro daqueles que buscam a paz em meio ao caos. Em conclusão, deixamos você com uma pergunta instigante. Enquanto o mundo observa o drama em desenvolvimento nas linhas de frente ucranianas, que papel cada um de nós pode desempenhar na formação de um futuro definido pela paz e compreensão? Convidamos você a refletir sobre esta questão e a se juntar a nós neste diálogo contínuo. Seu apoio e engajamento são inestimáveis enquanto continuamos a explorar as narrativas que moldam nosso mundo. Fique conectado e vamos juntos percorrer as histórias que definem nossa experiência humana compartilhada. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração. Esperamos continuar esta jornada com você, desvendando os fios da história, enquanto tecem a tapeçaria do nosso futuro coletivo. Até a próxima, cuide-se e mantenha-se envolvido nas histórias que importam.